Deixando Nazaré, seguimos pelas montanhas, em torno do lago de Tiberíades, região noroeste do Mar da Galileia, entre Cafarnaum e Genezaré. O cenário do Sermão da Montanha, um jardim especial no topo de uma colina. Lugar sagrado, onde Jesus proferiu um dos seus ensinamentos mais importantes, o Sermão da Montanha. No Monte das Bem-aventuranças, no alto da montanha, Jesus apresenta o caminho da vida cristã. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Uma vida que conduz a humanidade ao reino de Deus, convida-nos a pôr em prática a vontade de Deus Pai. Ensinamento este que leva à verdadeira libertação do homem. Neste local, Jesus nos introduz ao reino de Deus e a participar da natureza divina, a fim de alcançar a vida eterna. Esta capela católica foi construída em 1939 pelas Irmãs Franciscanas, com o apoio do governo italiano. Na frente da igreja, os símbolos no pavimento representam a justiça, a prudência, a fortaleza, a fé, a caridade e a moderação. Dentro da igreja, realça-se o manto da visita do Papa Paulo VI em 1964. Nós começamos nossa peregrinação de hoje deixando Nazaré, né? Nos movemos para em torno ao lago de Tiberíades. Visitamos por primeiro o Monte das Bem-aventuranças, esse jardim, a gente visitou, vocês têm as imagens, esse jardim, um dos mais belos da Terra Santa, não é? Esse monte onde Jesus dá o seu ensinamento sobre as bem-aventuranças, que é a sua carta magna, o seu programa, vamos dizer assim, usar essa palavra grande para o seu ministério e para aqueles, né, que querem, em qualquer modo, segui-lo no caminho da santidade. Então a gente meditou lá, o Bispo, Sua Excelência, nos propôs a meditação sobre as bem-aventuranças lá no Monte das Bem-aventuranças. Visitamos a igreja, não é, que o arquiteto Antônio Barlucci construiu em 1937, quando foi construída a igreja das Bem-aventuranças em forma octagonal, para lembrar as 8 bem-aventuranças que Mateus fala no seu evangelho. Despedindo-nos do Monte das Bem-aventuranças, seguimos para o Mar da Galileia, lugar preferido de Jesus e berço de milagres. O amanhecer ilumina o Mar da Galileia.
de uma margem à outra. Não são mais de 15 quilômetros. É difícil imaginar a importância dessa paisagem. Foi aqui, à beira do Mar da Galileia, que Jesus começou a pregar a boa nova do reino de Deus. Com palavras simples, Jesus estava introduzindo na humanidade uma nova cultura, a cultura do amor, a vontade do Pai. Foram palavras cheias de muita força. Foram palavras convidativas que entusiasmarás mais tarde as multidões. Tudo começa aqui, para depois se espalhar pela região e alcançar mais tarde toda a Palestina da época e o mundo inteiro. Segundo os evangelhos, aqui Jesus andou sobre as águas e fez outros milagres. O Mar da Galileia delimita boa parte da fronteira entre Israel e a Jordânia e deságua no Mar Morto. É um lago sagrado e muito necessário para uma região tão desértica e escassa de água. Certamente um dos lagos mais famosos do mundo. O Mar da Galileia representa a vitalidade das videiras, das oliveiras, das romãs e demais produtos agrícolas. E sobretudo a água doce para a cozinha, beber e tudo mais. Por ser o maior lago de uma terra quase sem rios, mesmo sendo de água doce, na época era entendido como um grande mar. Provavelmente numa manhã bonita como essa de hoje, há mais de 2000 anos Jesus chegou às margens do Mar da Galileia com os pescadores para serem os primeiros apóstolos. Foi um convite feito com palavras simples, mas cheias de encanto, que tocou em profundidade o coração daqueles que ele chamou. Os irmãos Simão, Pedro e André estavam prontos para lançar as redes nas águas. Ali Jesus se aproximou e disse: "Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens." Nesse local, nosso grupo de peregrinos embarcou e atravessou o lago de Genezaré, em silêncio, em oração, meditando a passagem do Evangelho da Pesca Milagrosa, bem como a outra passagem que descreve Jesus que acalma o mar. E chegando à noite, estava lá sozinho. Entretanto, já a boa distância da margem, a barca era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pela quarta vigília da noite, Jesus veio a eles caminhando sobre o mar. Quando os discípulos perceberam, caminhando sobre as águas, ficaram com medo. "É um fantasma", disseram eles, soltando gritos de terror. Mas Jesus logo lhes disse: "Tranquilizai-vos, sou eu, não tenhais medo." Pedro tomou a palavra e falou: "Senhor, se és tu, manda-me ir sobre as águas até junto de ti." Ele disse-lhe: "Vem." Pedro saiu da barca e caminhava sobre as águas ao encontro de Jesus. Mas, redobrando a violência do vento, teve medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me!" No mesmo instante, Jesus estendeu-lhe a mão, segurou-o e lhe disse: "Homem de pouca fé, por que duvidaste?" Apenas tinham subido para a barca, o vento cessou. Então aqueles que estavam na barca prostraram-se diante dele e disseram: "Tu és verdadeiramente o Filho de Deus." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E Padre Zezinho, com sua bela canção, nos acompanhou. Certo dia, à beira-mar, apareceu um jovem galileu. Ninguém podia imaginar que alguém pudesse amar do jeito que ele amava. Seu jeito simples
conversar tocava o coração de quem o escutava, e seu nome era Jesus de Nazaré. Sua fama se espalhou e todos vinham ver o fenômeno do jovem pregador que tinha tanto amor. Naquelas praias, naquele mar, naquele rio, em casa de Zaqueu, naquela estrada, naquele sol, o povo a escutar histórias tão bonitas. Seu jeito amigo de se expressar enchia o coração de paz tão infinita. E seu nome era Jesus de Nazaré. Sua fama se espalhou e todos vinham ver o fenômeno do jovem pregador que tinha tanto amor. Em plena rua, naquele chão, naquele poço, em casa de Simão, naquela relva, no entardecer, o mundo viu nascer a paz de uma esperança. Seu jeito puro de perdoar fazia o coração voltar a ser criança. E seu nome era Jesus de Nazaré. Sua fama se espalhou e todos vinham ver o fenômeno do jovem pregador que tinha tanto amor. Um certo dia, ao tribunal, alguém levou o jovem Galileu. Ninguém sabia qual foi o mal, o crime que ele fez, quais foram seus pecados. Seu jeito honesto de denunciar mexeu na posição de alguns privilegiados e mataram a Jesus de Nazaré. E no meio de ladrões puseram sua cruz. Mas o mundo ainda tem medo de Jesus, que tinha tanto amor. Caminhando sobre essas águas, não podemos não considerar o fato que Jesus caminha conosco. E não só é um modo de dizer, é uma experiência que temos que fazer dele, da sua ação poderosa na minha vida. O Jesus que caminha sobre as águas é aquele que me diz hoje: coragem, no seu oceano, no mundo tem muitas tempestades, águas profundas, agitadas, mas eu caminho com você e não vou deixar você afundar, porque eu sou fiel. Eu tenho autoridade sobre a natureza, sobre as forças da natureza, sobre o universo, sobre tudo que existe. Eu tenho autoridade. E você crê nisso? Em que relação estamos, eu e você? Você está em relação a mim? Em que sentido? Eu sou o seu Deus? Você deixa que eu seja o seu Deus na sua vida? Eu sou o seu Deus efetivamente? Você crê verdadeiramente que eu sou Deus e não sou uma ideia do passado? Ser bem bonita, mas dá para lembrar assim,
Você tem experiência de mim? Você faz experiência de mim? Você interage comigo? Então é isso que o Mar da Galileia nos questiona, porque aqui encontramos um Jesus vivo e operante. Essas águas, essas pedras que estão aí embaixo, essas colinas, todos estão impregnados do som da sua voz. São testemunhas esses céus da ação poderosa dele aqui. Então eu vim aqui para mergulhar no oceano do amor de Jesus. E voltando ao Brasil, eu quero ser mais fiel. Desejo, para mim é necessidade ser mais fiel. Eu quero, Jesus, experimentar você vivo. Não quero somente estar na fé da igreja que me diz e eu creio porque a igreja me diz. Não, eu creio porque eu vi, porque eu fiz experiência, experimentei, como disseram aqueles que foram ter com a samaritana. Não, nós não acreditamos já pela tua palavra somente, porque nós vimos e acreditamos que ele é o Messias. Então essa experiência aqui deve estar gravada no nosso coração, levar para o Brasil essas imagens que vão ser acompanhadas daquela vontade, né, de ser mais de Deus, de experimentar mais Jesus, de interagir com Jesus. A fé não pode ser somente uma coisa que fica entre a igreja e a minha razão, mas deve descer e fecundar o meu coração e o meu viver, dar sentido à minha existência, às minhas relações, a tudo aquilo que sou e faço. Então que Jesus, que nos ouve neste momento, toque o nosso coração. Queremos te ver, Jesus. E Ele é tão generoso. Zaqueu queria somente ver, mas ele diz: não, Zaqueu, eu vou além, vem, quero ficar contigo na tua casa, dar-te salvação, ser teu salvador. É isso que nós queremos levar daqui do Mar da Galileia, esse lugar tão santo, tão lindo, né? O lugar que mais fala de Jesus, mais tem a ver com a sua vida, com o seu agir poderoso. Aqui ele chamou os primeiros apóstolos a seguir. Ele operou o maior número de milagres aqui em Cafarnaum, Corazim, Betsaída. Hoje o mundo vai atrás de milagres e prodígios, não é? Sinais, e sempre buscam as coisas de Deus e nunca buscam o Deus das coisas. Deus já fez o tudo para nós. A nós a inteligência de deixar que Ele continue sendo Deus para nós, porque Ele não é que nos deu algo, se deu para nós. E Ele está vivo e Ele caminha conosco na igreja e nos guia através de nossos pastores. Segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus. Segura na mão de Deus. Pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás. Segura na mão de Deus e vai. Estamos atravessando o lago da Galileia, famoso lago de Tiberíades, também chamado de lago de Genezaré, mas para nós é o lago de Jesus, onde Jesus realizou a pesca milagrosa, onde Jesus aqui caminhou sobre as águas e onde Jesus aqui acalmou a tempestade. Essa experiência da travessia, de fato, nos levou em profundidade para águas mais profundas, mergulhando no mistério da nossa existência. Experiência forte, uma vez que o silêncio também nos ajuda a meditar ao som da canção do nosso grande Padre Zezinho. Podemos sentir o ventinho, como que uma brisa suave,
a graça de Deus. Podemos sentir também o Espírito que paira sobre as águas, como o Espírito Santo de Deus que movimenta a história, que conduz a humanidade, que inspira o ser humano na orientação da boa conduta do reino. Experiência forte, peregrinação 2013, peregrinos da Diocese de Juína. Deus seja eternamente bendito, Deus seja eternamente agradecido por esta experiência forte, por tocar as águas onde Jesus conduziu, onde Jesus trouxe a barca com a vida, com o mundo, com a esperança, com o perdão e a paz. A barca de pescador, como Pedro, é a barca de Jesus, a igreja de Jesus, a humanidade de Jesus, a história de Deus, conduzida e salva por Jesus. Que Deus se sinta agradecido por nos ter revelado tamanho mistério a encarnação e que agora nós o contemplamos, que nós o vivemos no século XXI como continuidade daquela travessia de Jesus. Nossa chegada um dia é encontrarmos-nos com o Pai Criador. Mas é preciso atravessar o mar da vida, o mar da história, e construir a história, contribuindo com a história e tornando a história mais humana, mais fraterna e feliz. Porque essa foi a causa pela qual Jesus entrou neste mundo, enviado pelo Pai. Milhões, milhares e milhões entenderam que Jesus é o Salvador. Outros ainda o conhecem como um homem qualquer, como um homem bom, como um homem profeta. Mas para nós cristãos, ele é o Emmanuel prometido desde o Antigo Testamento, o Deus conosco, o Deus da paz, o Deus da partilha, o Deus da solidariedade. Ninguém sabia qual foi o mal que ele fez, porque o mundo não entendeu na época e acabou por levar Jesus à cruz, à morte. Mas Deus o Pai o ressuscitou para mostrar-nos que o fim último é a vida eterna e que a última palavra é palavra de Deus. Eu sou a ressurreição e a vida, e quem vive e crê em mim não morrerá para sempre. Lago de Genezaré, Lago de Tiberíades, Lago da Galileia, Lago de Jesus, Lago da vida, Lago do amor e Lago da paz. Bela experiência do passeio no lago, né? Com o barco. 1 hora durou o nosso passeio, meditamos a palavra, tivemos um momento, né, emocionante do hasteamento da bandeira com o canto do hino nacional. Experiência interessante também que se faz geralmente, que os grupos fazem no barco, na travessia, na atravessada, né? Sim, para atravessar o mar da Galileia, o Lago de Genezaré, o Lago de Jesus, como nós preferimos chamar. O momento vivido no Mar da Galileia preparou o espírito dos peregrinos a conhecer a vila de Cafarnaum.
Antes de sua destruição, era uma cidade bíblica, na margem norte do Mar da Galileia, próximo a Betsaida. É o lugar onde Jesus escolheu morar depois de sair de Nazaré e viver sua vida pública. As ruínas da sinagoga onde Jesus rezava é o local que nos leva a sentir a presença de Jesus, ali ao seu lado. Ao tocar nas ruínas, sente-se Jesus. Foi neste local que Jesus falou do pão, capítulo 6 de São João. E aqui também curou a sogra de Pedro. Escavações feitas nesse local por V. Corbo desde 1968 puseram à descoberta em Cafarnaum casas que remontam ao século I a.C. Assim, bem como outras estruturas arqueológicas o demonstram. Uma casa do século IV depois de Cristo, segundo os arqueólogos acreditam ter sido construída no local em que ficara a casa de Pedro, onde Jesus realizou a cura da sogra, que estava com febre, como descreve o Evangelho. Nessa igreja construída sobre as ruínas da casa da sogra de Pedro, o grupo de peregrinos celebrou a Santa Missa. Celebrar a Santa Missa em Cafarnaum, essa cidade onde Jesus veio morar depois da sua vida de quase 30 anos lá em Nazaré. Ele escolheu, estrategicamente, de vir morar em Cafarnaum, os anos da vida pública, onde escolheu os primeiros apóstolos, onde morou na casa de Pedro, onde morou ali em Cafarnaum. Visitamos a sinagoga de Cafarnaum, onde Jesus fez o discurso do pão da vida. Depois celebramos no memorial de São Pedro, ou seja, na casa de São Pedro. A gente viu que emocionante que foi visitar a casa que São Pedro, com sua sogra, morava, e onde Jesus também veio fazer parte, veio integrar essa família de Pedro ali em Cafarnaum. Tivemos a Santa Missa, nesse local, que desde o primeiro século foi venerado como a casa de Pedro. Então, desde o primeiro século foi celebrada ali a Eucaristia, nessa Domus Ecclesia, nessa igreja, nessa casa-igreja, que os primeiros cristãos celebravam a Eucaristia, mesmo frequentando a sinagoga, eles participavam da missa no domingo. Então fazia a fraxio, a fração do pão, ou seja, a Eucaristia nos domingos, na Domus Ecclesia, na casa de Pedro, transformada em igreja, como também em outras localidades. A gente visitou ontem a carpintaria de São José, que também foi transformada logo cedo numa Domus Ecclesia, numa igreja doméstica, etc. Depois de termos visitado Cafarnaum, visitamos a pedra onde Jesus estava sentado na hora em que realizou o milagre da multiplicação dos pães. Este milagre também é conhecido como o milagre dos 5 pães e 2 peixes, conforme a Bíblia. De acordo com os evangelhos, quando Jesus ouviu que João Batista havia sido morto, ele recuou solitariamente para um local em Betsaida. A multidão seguiu Jesus a pé. Ao chegar à noite, os discípulos pediram para Jesus se despedir da multidão, pois já era tarde e ali não tinham o que comer. Ao que Jesus respondeu: eles não precisam ir embora, dai-lhes vós de comer. Os discípulos responderam: temos aqui apenas 5 pães e 2 peixes. E Jesus pediu-lhes que o trouxessem. Ele então ordenou ao povo que se sentasse na grama. Tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, Jesus agradeceu e partiu os pães. Então ele os deu para os discípulos, e ele os partiram entre todo o povo. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e dos restos que sobraram, os discípulos juntaram 12 cestos. O número dos que comeram eram 5.000 homens, além das mulheres e crianças. Fomos visitar Tábiga, que é uma deformação da palavra grega heptapegon, sete, pegon, nascentes. Então 7 nascentes que existiam ali nessa localidade. Tábiga é uma deformação, então, desse nome, que é uma palavra grega. Os nativos daqui, não sabendo mais, com o passar do tempo, pronunciar a palavra heptapegon, a palavra veio deformada e chegou a nós Tábiga.
Importante porque é a peregrina Etéria ou Egéria, que visitou a Terra Santa no ano 380, em pleno século IV, quarto século, ela anotou no seu diário tudo aquilo que ela viu e o que se fazia durante a sua peregrinação. Então ela conta que ali em Tábiga tinha essas 7 nascentes, onde tinha uma igreja, onde Jesus fez a primeira multiplicação dos pães. Então a gente visitou o santuário, que mesmo que é recente, o atual santuário, de 1982, mas que foi construído sobre as ruínas do edifício do quarto século, que Etéria viu e que contou no seu diário. A gente viu aquele precioso mosaico, que é o original da igreja do quarto século, não é? A gente viu lá o local, segundo a tradição, onde Jesus fez a multiplicação dos pães. Etéria diz no seu diário que dessa igreja, mais 200 metros a norte do lago, tem a outra igreja, não é, sempre na região chamada Tábiga, do Primado de São Pedro. No lago de Genezaré, Jesus realizou a pesca milagrosa. Os milagres ocorreram com os anos de diferença entre si, mas em ambos os casos, os apóstolos estão tentando pescar sem sucesso no mar da Galileia, quando Jesus pede-lhes que tentem uma vez mais lançar as redes, ao que eles são recompensados com uma grande quantidade de peixes. Nesse local se encontra a Pedra de Pedro, onde Jesus assou os peixes. Foi nesse local que aconteceu o episódio do primado de Pedro, quando Jesus entrega as chaves do reino dos céus a Simão Pedro. Segundo os evangelhos, nesse local Simão Pedro fez sua confissão de fé dizendo: "Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo", ao que Jesus respondeu: "Bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi carne ou sangue que te revelaram isso, e sim meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sob esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno nunca prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus, e o que ligares na terra será ligado no céu, e o que desligares na terra será desligado nos céus." Depois de ressuscitado, Jesus apareceu aos apóstolos e se dirige a Simão Pedro para conferir a missão de ser o líder da nova comunidade, a igreja. E Jesus se dirige a Pedro com estas palavras: "Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes?" Ele lhe respondeu: "Sim, Senhor, tu sabes que te amo." Jesus lhe disse: "Apacenta os meus cordeiros." E repete por 3 vezes, ao que Pedro acolhe o pedido de Jesus. Sobre esta mesma pedra em que Pedro recebeu a missão de cuidar da igreja, os 2 bispos Dom Neri José e Dom Derek, com um gesto emocionante, se ajoelham. Abraçaram e beijaram a pedra angular, com o propósito de renovar o compromisso episcopal pelo rebanho confiado por Deus em suas dioceses. E o grupo rezou em silêncio. Para nós hoje para mim foi um momento, assim, um dos momentos mais significativos do dia, ao ver os nossos 2 bispos, né, ali ajoelhados na igreja do Primado de São Pedro, e a gente impor as mãos e orar por eles, pedindo, né, que eles toda força, toda unção nova de Deus para guiar a igreja que Deus confiou a eles. Então a gente orou por eles, pediu para eles essas bênçãos novas, essas graças. A rocha lá onde Jesus assou, né, o peixe para os seus discípulos, na 3ª vez que ele aparecia aos seus depois da ressurreição, onde aconteceu a pesca milagrosa, onde a gente contemplou, meditou a palavra, depois fomos venerar essa mensa Christi, essa mesa de Cristo, onde ele preparou peixe para os seus apóstolos. Concluímos assim a parte da manhã, não é? Depois dessas 2 visitas antes do almoço, e fomos almoçar o peixe de São Pedro, lá no restaurante ali nas margens do lago de Tiberíades, no mar da Galileia. Vales secos, leito de rio sem água, montanhas cor de sol, o horizonte muda de novo. Há muitas surpresas na aridez.
Quando tudo parece tristeza e sem vida, surge um jardim de plantações. Miragem, fantasia, não. Realidade viva, irrigada pelas águas do grande lago. Aqui, o verde resiste por causa da teimosia do homem, mas a mão do trabalho é curta para a imensidão dos desertos. No deserto, os beduínos, pastores nômades, que pedem pouco da terra, se sustentam com a criação de cabras e ovelhas. Para nossa surpresa, o motorista concorda em parar. Temos poucos minutos para contemplar o deserto. É preciso olhar e mirar bem para jamais esquecer. E agora estamos aqui apreciando um pouco essa maravilha que é o deserto, porque apesar de não, de não ter muitas coisas, de não ter o que vê assim, que talvez segundo o conceito de beleza que muitos podem ter, mas o deserto tem a sua beleza natural. O deserto tem também vida. O deserto também é lugar, né, de encontro, de meditação, né, e tudo isso a gente está mostrando, a gente está preparando para mostrar para nossos amigos lá no Brasil. Ter essa experiência com essa população. Essas crianças aqui são crianças beduínas. Quem são os beduínos? São essa população do deserto, são nômades do deserto, né? Que vivem no deserto, que vivem nas tendas, passam o dia criando, cuidando de suas ovelhas, suas cabras, seus jumentos, seus camelos, né? Vendem alguns produtos que eles mesmos fazem, estão aqui vendendo alguma coisa para a gente. Então tivemos experiência. Esse é um amigo assim no modo de dizer, né? Não o conheço, mas é um beduíno aqui do deserto. Essas crianças lindas, né? São crianças que não vão muitas vezes para a escola, vivem no deserto. Aqui o nosso bispo com essas duas crianças, que eles também procuram vender alguma coisa para ter algum trocado, né? Para sobreviver, apesar que eu digo porque vivendo aqui a gente tem esse conhecimento. Não são assim tão pobres, eles têm muitas ovelhas, né? Ele agora quer colocar a kefia, se chama kefia, esse lenço aqui. Eu não vou comprar, porém, porque se fosse comprar toda vez que ele colocasse a kefia em mim, eu teria já uma coleção infinita de kefia. É um acessório que eles usam, se entende por quê, né? Estando no deserto, é cômodo para proteger do sol, muitas vezes para proteger da poeira, etc. Usam a kefia, que tem muitos modelos. Tem esse tipo aqui, colorido, tem esse aqui que é mais ligado ao povo da Jordânia, e tem esse aqui que vocês conhecem, que é aquele tipo que Arafat usava, né? Que é aqueles dos beduínos dessa região aqui, da Jordânia, aqui da Palestina, etc. Então se chama kefia, eles estão vendendo, alguém já comprou. Essa aqui ele colocou na minha cabeça, não sei como estou aparecendo, mas tudo bem. Então a gente tá com esse povo aqui simpático, que são os beduínos do deserto. Esse é um pouco um resumo daquilo que foi o nosso dia de hoje. Estamos em peregrinação. Pois deixamos, depois do almoço, a Galileia, com destino a Jerusalém, atravessando todo o Vale do Jordão. Interessante foi as imagens, também conseguimos algumas imagens, mas ver as três regiões, a Galileia, onde estávamos nos dias precedentes, atravessamos toda a Samaria e entramos assim na Judeia, né, passando por Jericó, vimos a cidade, vamos voltar nos próximos dias, mas como é passagem a gente viu um pouco Jericó. Seguimos agora para Jerusalém, cidade conhecida como ponto geográfico de encontro entre o homem e Deus, o centro espiritual do mundo da época. É como olhar para o tempo, para a eternidade do tempo, e voltar lá nas palavras que Deus pronunciou a Moisés: tirai as sandálias, porque esta é uma terra santa. Para nós, cristãos, sobretudo católicos, estarmos aqui visitando, e também para nós que fazemos o estudo, lemos a palavra de Deus, lemos as passagens onde Jesus realizou os milagres, onde
Ele falou aos discípulos, por exemplo, hoje em Cafarnaum, no Sermão da Montanha. Então, nós sentimos assim. E o que tenho para passar é a sensibilidade, a sensação, aliás, a sensação de uma graça recebida. É como que nós lemos a palavra e hoje estamos vivendo a palavra. Então é uma graça poder chegar, é como que tocar, é quase que palpável. Olhar também a dimensão geográfica e poder entender através do tempo e da história as passagens da Bíblia, sobretudo do Evangelho, onde Jesus pronunciou as palavras, proclamando o reino, anunciando a salvação. Então, é uma dimensão assim muito, posso dizer, de graça, puramente de graça. Uma graça recebida, uma graça dada, e podermos estar aqui vivenciando esses momentos únicos na nossa vida, único também para a vida da nossa diocese. No segundo dia da nossa peregrinação na Terra Santa, nós tivemos a oportunidade de visitar o Monte das Bem-aventuranças. Aquela pregação de Jesus, o famoso Sermão da Montanha, nos trouxe de maneira assim muito particular o contato com a viva realidade. A impressão que a Bíblia aqui, a Palavra de Deus, fala de maneira mais viva, uma vez que estamos pisando a terra que Jesus pisou, a terra que Ele pregou, a terra em que Ele nos ensinou o caminho, a verdade e a vida. Depois desta visita ao Monte das Bem-aventuranças, nós visitamos a casa da sogra de Pedro, onde Jesus realizou a cura da sogra de Pedro e que em seguida ela se colocou a serviço. Lá também Jesus fez vários milagres, isto tudo na cidade de Cafarnaum. E visitamos também, em frente à casa da sogra de Pedro, uma sinagoga onde Jesus falou e realizou a multiplicação do pão. E ali nasce a Eucaristia. Nasce a Eucaristia, onde Jesus fala no 6º capítulo do Evangelho de São João. Verdadeiramente uma experiência forte. Depois nós fomos também lá no Primado de Pedro, onde Pedro é convidado por Jesus, e mediante a condição do amor, para ser ele o continuador da obra de Jesus, que é cuidar do seu rebanho. Foram momentos fortes de convivência, de partilha, de profunda espiritualidade, e depois chegamos ainda em Jerusalém, passando pelo deserto de Jericó. Nosso contato com os beduínos também mostrou a simplicidade e a vida rude daquele povo. Mas vimos também dentro deles o espírito de fato de desprendimento. Portanto, um dia cheio, mas um dia muito bonito, um dia em que nos marca de novo no segundo dia da peregrinação da Terra Santa. Deus abençoe todos aqueles que trabalham em prol do cuidado dos lugares santos da terra onde Jesus pisou. O passeio também que nós fizemos junto ao Lago de Genezaré nos fez reviver o momento em que Jesus realiza a pesca milagrosa, nos fez recordar Jesus que acalma o mar, nos fez lembrar Jesus que nos encoraja, Jesus que caminha sobre as águas. Realmente experiências fortes e que ajudam a dizer que a nossa história de fé é uma história real, concreta e verdadeira. Em síntese, eu diria, ao ouvir
à Terra Santa, nós podemos tocar a eternidade, sentir a eternidade e antecipar a própria vida eterna, porque nós encontramos muitas pessoas que, de fé e de boa vontade, dedicaram e dedicam hoje a sua vida no cuidado destes lugares santos. E você é convidado a fazer parte da nossa peregrinação pela Terra Santa, na próxima sexta-feira, aqui na TV Nazaré.